Boa noite, galera. Tá começando mais um programa em aberto, que hoje está dedicado ao humor cearense. Hoje a gente recebe no nosso programa dois representantes da comédia local. O primeiro é nascido em Itapipoca, é ator, estudante de jornalismo e já faz as pessoas rirem há 18 anos. Batizado como Dalgimar Soares, conhecido como Gil Soares, seu personagem mais famoso é o Matuto Caboré. Boa noite, Gil. Boa noite, Gisele. Tudo bem? Ótimo. O outro se define como produtor, roteirista, comediante e é estudante de publicidade e propaganda. Se dedica há 3 anos ao humor de cara limpa e faz parte do grupo O Zé Comédia. Boa noite, Darlison. Boa noite, Gisele. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Então, vamos lá começar a entrevista. Eu queria saber um pouquinho da trajetória de vida e de profissão de vocês. Vamos começar contigo, Gil. O teu humor é um humor mais caricato, a gente pode dizer, né? Como a gente já citou, o teu personagem, pode-se dizer que o mais conhecido é o Caboré. Eu queria saber como foi que o humor chegou até você, como é que você escolheu esse caminho do humor. Na verdade, o humor não chegou até mim, eu que cheguei até o humor. Eu comecei fazendo teatro na década de 80, mais precisamente em 85, mais ou menos, e migrei, senti, assim como uma amiga minha, a Samila, que faz teatro, só gasta, e eu só gastava. E aí eu optei por ganhar dinheiro, e aí migrei para o humor. E começou aonde? Em Itapipoca? Ou foi em alguma outra cidade? Ou já veio direto para Fortaleza? Não, já comecei em Fortaleza com humor. Na década de 90, tinha muitos festivais na cidade, mais precisamente 93 em diante. E aí eu comecei fazendo dupla, a dupla tinha uma representação socioeconômica dos dois, era Falido e Mal Pago. E essa dupla durou 10 anos, e depois da dupla eu dei continuidade sozinho com o meu show solo, que chamava Baú de Molecagem. E agora a gente vai saber um pouquinho da trajetória do Darlison. Então, Darlison, tu já está num humor, digamos, que está sendo apresentado ainda. As pessoas já conhecem um pouco, mas alguns ainda têm dúvida. Como é que surge, em que momento surge o stand-up comedy, né? E eu queria saber de ti, como é que também que você se apresentou ou foi apresentado ao humor e a esse tipo de humor? Bom, eu comecei a optar por fazer stand-up muito cedo, eu tinha 16 anos quando eu comecei. Porque eu sempre via muito na televisão o pessoal começando a fazer esse tipo de humor, de falar do dia a dia, de falar de situações que sempre eram apresentadas no nosso dia a dia, só que de forma engraçada. Mas eu não sabia que o nome disso era stand-up. Para mim era um cara falando um monte de besteira e fazer o pessoal rir. Aí depois eu comecei a me especializar mais sobre isso e tal. E aí tinha um curso no Sesc que dava justamente espaço para as pessoas começarem a fazer esse tipo de comédia, que era dirigido pelo José Sarubi. E aí eu entrei, certo? Entrei com uns amigos meus e tal, a gente durou mais ou menos uns 8 meses lá. Pegamos experiência fazendo shows no Sesc, no Teatro Chico Anísio, em alguns lugares. E aí a gente decidiu montar um grupo, que foi o Zé Comédia. Certo? Aí começamos a fazer pela gente mesmo o nosso stand-up. E aí eu fui seguindo tanto com o Zé Comédia quanto paralelamente. Eu fazendo meus próprios shows por aí e com o Zé Comédia. Aí depois disso a gente começou a criar peças para o Zé Comédia, que foi agora a gente lançou nesse ano, que foi a Comédia ao Terror, que é uma peça que junta todos os monstros do cinema, certo? Só que de uma forma engraçada. E a gente vai seguindo agora com um grupo de comédia, não mais só no stand-up. Tipo assim, a gente não é mais aquele grupo assim, o grupo de stand-up. A gente faz improviso, comédia. Mas eu mesmo me defino como comediante de stand-up, porque é o que eu faço melhor, entre aspas. E, assim, a gente sabe que o Ceará, como todo o Brasil conhece, né, o Ceará é a terra do humor. E vocês dois, cada um em um estilo diferente. No teu caso, é aquele realmente, o de cara limpa, onde você não tem que se montar, você tem que meio que ter uma coragem de chegar no palco e, às vezes, até usar do improviso, não é? E, assim, em algum momento tu sentiu alguma dificuldade, até um receio, uma vergonha, digamos assim, que às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem vergonha e tal, de chegar lá no palco e dar a cara a tapa? Como é que esse processo aconteceu contigo, de forma natural? Eu acho assim que, pra falar a verdade, eu vendo os humoristas aqui do Ceará, como o Gil e outros, eles usam bem mais do improviso do que a gente. Eles têm bem mais prática nisso. Porque a gente tem toda uma coisa segmentada, todo um texto
O pessoal acha que a gente faz improvisar, mas não é. A gente tem tudo roteirizado, tudo que a gente fala, desde o começo ao fim. O improviso vem de alguma interação que a plateia tem, que é normal, todo show tem. E, assim, nervoso a gente sempre fica, né? Quando a gente vai começar um show e tal, mas essa coisa de cara limpa do personagem, isso nunca me influenciou muito, não. Tanto como eu faço como eu mesmo, Darlison Rodrigues, quando eu faço algum personagem fazendo show. Para mim é natural. O importante é fazer o público rir e sair feliz de lá. Então a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo aqui cheio de humor e de história com os nossos dois humoristas. Até já! E a gente está de volta com o nosso segundo bloco do programa Em Aberto, dando continuidade aqui à entrevista com o Gil Soares e com o Darlison, dois representantes do humor cearense. Meninos, a pergunta de agora vai para os dois. Vocês dois são da comunicação, Gil do jornalismo e Darlison da publicidade. Eu queria saber até que ponto hoje a comunicação, se ela influencia no processo criativo de vocês, ou se ela é meio que uma, digamos, segunda opção, paralelo com o jornalismo, caso, sei lá para frente não dê certo, enfim, como é no teu caso, Gil, como é que ela te auxilia no jornalismo? Eu já queria falar, entrar num detalhe nessa relação aí, pelo seguinte, o Darlison estava falando da questão do cara limpo e tal, e stand-up, e que parece para muitas pessoas que o stand-up ele é novidade, né? E o stand-up foi feito por Chico Anísio há 50 anos. Então, esse cara é de fato o gênio do humor mesmo. Então, o que chamam de novidade, o stand-up hoje, Chico Anísio fazia há mais de 50 anos. E outra coisa também, na comunicação, você estava falando que hoje é uma tendência, que estava falando dessa questão de grupos, a galera se juntar. Hoje, o humor cearense está com essa questão de montando grupos, vários grupos se montando e tal. E a gente fez no final do ano de 2014, que foi o humor cearense, a festa do humor cearense na TV local. E está juntando essa coisa do cara limpa e personagens estão se fundindo. Inclusive, o meu show atual, eu começo com cara limpa, quase limpa. E aí eu vou transitando pelas personagens, chama As Caras do Cabra. Porque é uma tendência, a gente não pode, assim, você faz o humor caracterizado, montado, mas a tendência está aí. Então, a gente tem que ir acompanhando a tendência. Aí, respondendo a sua pergunta agora, em relação é uma opção, se não der certo no humor, eu vou para o jornalismo. Estou brincando, ajuda muito. E a minha intenção em entrar no jornalismo é exatamente por isso. Porque o que faz o jornalismo? Conta histórias, o jornalismo conta histórias, a gente pesquisa a fonte, né? O jornalismo pesquisa, vai atrás da fonte, tende a ser, o jornalismo a gente tem que passar credibilidade em seus textos, e é isso que eu tento fazer com o meu trabalho, condensar as ideias, ser objetivo nas ideias, é isso que faz o jornalismo e tem me ajudado na construção dos meus textos. Muito bacana. E você, Darlison, o teu já é a publicidade. Diferente do jornalismo, a gente sabe que na publicidade tem que ter realmente um processo mais criativo, uma pegada mais atrativa. Não, a gente, calma, eu falei que no jornalismo a gente tem que trabalhar mais com a seriedade, com aquela questão de relato, imparcialidade. Você entendeu? Fica quieto aí na tua, que agora é a vez do Darlison falar. Então, Darlison, como é que tu associa a publicidade com o teu modo de fazer humor? Bom, eu sei que você falou bem da questão da criação, né? Jornalismo não cria nada, viu, Gil? Beleza? Não, falando, brincando. Assim, cara, na publicidade, desde que eu comecei, eu sempre tive uma identificação muito forte com o que eu faço. Porque a maioria dos trabalhos parece que eu sempre faço usando muito do meu dia a dia.
para poder fazer os trabalhos. A publicidade ela envolve muita criação. Por exemplo, lá a gente tem muita coisa de criar banner, de criar layout, essas coisas, e a gente tem que divulgar muita coisa da gente. Então eles ensinam muito a fazer o marketing pessoal, que todo humorista, todo artista, né, não só humorista deve ter e tal. Então a relação da publicidade, além de ser um curso de comunicação, que é o que a gente faz, né, comunicar, ela está totalmente relacionada com a comédia. Tanto que a maioria dos humoristas que você vê hoje em dia, eles são formados ou em jornalismo ou em publicidade. Danilo Gentili, Rafinha Bastos, os aqui do Ceará, Glaico Salles, LC Galeto, alguns que eu conheço. Agora o Gil está se formando, eu também. Então é isso, é nesse processo criativo, né? Digamos assim, fazer um marketing da tua escolha, do teu humor, né? E assim, a gente tem um leque imenso aí de humoristas, né, no Ceará, que já alcançaram aí outros estados. E eu queria saber de vocês, assim, a opinião de vocês. É mais difícil fazer humor para cearense ou lá para fora, para o pessoal lá de fora? Eu acho para cearense. O cearense ele é crítico, é conhecedor de piada. O cearense ele já nasce engraçado. O cearense é muito crítico. Se você vai contar uma piada muito batida, a galera, antes de você terminar a piada, a galera já está concluindo. Então, eu acho para cearense, acho até, eu já falei em outra entrevista, que o cara que consegue convencer com o seu humor no Ceará, até preparado para o país, para o mundo. É só questão de oportunidade. Ah, tá gravando, né? Ah, tá certo. Eu sou o Caboré, invejado pelos homens, desejado pelas mulheres. E para ti, Darlison, também tu encontra essa mesma criticidade? É verdade o que ele falou. Eu ia falar exatamente isso que ele falou. O cara que faz show no Ceará faz em qualquer lugar, cara. Porque a gente pega, por exemplo, a gente faz um show ali, Gil, na Beira-Mar. Na Beira-Mar, o público que ri dali é totalmente diferente do que ri nos bares por aqui e tal. É muito mais fácil fazer eles rirem, porque o cearense ele tem um jeito todo característico de fazer. Por exemplo, eu faço stand-up, mas eu não perco o jeito do cearense de fazer. Eu tenho os mesmos trejeitos, as mesmas gírias, mesma linguagem e tal. Então, a gente leva muito da gente para eles. E o cearense ele é engraçado de todo jeito. O cearense tem a vaia dele, o cearense tem o chamamento dele, chamar, mancho e tal. Então, as coisas cearenses, elas agradam muito o país inteiro. Então, para a comédia, é um leque absurdo. O cara que faz o cearense rir, qualquer um ri. Criança hoje, tudo tem um significado diferente na vida da criança, né, cara? Por exemplo, eu cheguei na minha primeira 7 anos e falei assim, Letícia, vamos brincar de esconde, esconde? Ela, ah, legal. Onde é que baixa esse jogo? Porra, Letícia. E a gente encerra aqui o nosso programa. Já? Já. Passou tão rápido. Eu quero falar alguma coisa. Ó. O que você quer saber mais? Depois eu pergunto. Tá. Os bastidores, tá bom? Mas já vai. Não, a gente toma ali um caldo de bila. Pode ser? Pode ser? Pode ser uma dosezinha com uma tira-gosto de siriguela. Ai, tá ótimo, aceito. Então, gente, a gente encerra aqui mais um programa em aberto. Queria agradecer aos dois convidados por ter tirado um tempinho para vir falar com a gente e ter dado essa entrevista que foi deliciosa e... Tem tempinho, não quero deixar a gente esperando aqui 4 horas para começar isso aqui, viu? Eu quero meu cachê, beleza? Tal. Depois a gente conversa, depois a gente conversa. Às 17 Não é? horas que eu orei agora. É bem 9h30 já. É madrugada. Estamos gravando de madrugada aqui no estúdio da FAC. Foi, ele já trouxe até a rede Então o Michel foi dele. embora já. O Michel, a Luana, não tem mais ninguém. Então é isso, gente. Eu queria agradecer pela audiência de vocês e a paciência e até o próximo em aberto. Paciência nada, foi bom, não deu negócio de paciência não, a gente fica, paciência nossa. Não é?